Nobel Explica. Alô, você que nos acompanha aqui no Nobel Explica, e nós continuamos resolvendo questões sobre a dinâmica de blocos, ok? Então, dessa vez nós vamos resolver um problema que é clássico, dois blocos sendo arrastados, ok? Então acompanhe aí na animação, vamos propor alguns valores de massa e de força para a gente poder entender a dinâmica de funcionamento deles, ok? Já devem ter visto mais ou menos a animação e viram que quando o objeto é puxado, o conjunto inteiro se desloca. E a gente vai entender como é que funciona isso, ok? Então, de novo, nós seguimos a mesma estrutura de entendimento de questão, propondo para vocês um roteiro que é composto por 4 etapas, ok? Acompanhe lá. Etapa número 1. Vamos identificar a direção e o sentido do movimento, atribuindo ao mesmo o sentido que é positivo, ok? Então, de novo, voltamos com os dois blocos e, naturalmente, quando a força F puxar o bloco B, uma vez que ele está amarrado ao bloco A, os dois devem juntos se movimentar para a direita. E todas as forças que estiverem orientadas nessa direção e nesse sentido devem ser consideradas positivas, ok? Maravilha. Etapa número 2, ela consiste agora em você identificar todas as forças presentes em cada um dos corpos e atribuir a cada uma delas o sinal positivo ou negativo, tomando como referência o sinal atribuído no item anterior, ok? Então agora, no momento mais escuro, né, fundinho mais escuro, você vai enxergar a força F de 40 newtons, que aponta na direção do movimento. E, naturalmente, ela deve ser considerada positiva, porque ela é a causadora do movimento. E, portanto, ela vai direcionar, ela vai indicar o sentido desse movimento. Por sua vez, o corpo A, que está conectado ao corpo B mediante um fio, só vai sair do lugar porque vai surgir aqui uma força exercida através do fio. Forças exercidas em fios recebem o nome de tração. E como essa tração também está orientada na mesma direção do movimento, ela também vai receber o sinal positivo atribuído a ela, ok? Finalizando, a gente não pode esquecer, porque quem puxa também é puxado. Se o corpo B puxa o corpo A com uma força chamada de tração, o corpo B também deve puxá-lo no sentido oposto. Então essas forças que são chamadas de forças de ação e reação. O corpo B puxa o corpo A e o corpo A puxa o corpo B. Vale a pena lembrar que a força de tração no corpo B, como ela está orientada para a esquerda, ou seja, no sentido oposto ao movimento, ela deve receber o sinal que é negativo, ok? Muito bem, etapa de número 3. Então lembra, segundo a lei de Newton, força resultante igual ao produto de massa por aceleração. Que corpo? A cada um dos corpos, ok? Acompanhe então o nosso esquema de resolução. Aqui nós temos uma réplica das forças que estão criando o movimento no corpo A, que são únicas, ou melhor, que é única e exclusivamente a força de tração. A força peso também existe, a reação normal de apoio também existe, mas também devem se cancelar mutuamente. Então, por isso, tração é a única força presente. Então, ao se aplicar a segunda lei de Newton, a força resultante deve fazer o papel para a gente da força de tração. A massa desse corpo é de 6 kg e a aceleração nós esperamos o momento adequado de calculá-la, ok? Corpo B, por sua vez, ele deve estar aplicado a ele. Vamos perceber aqui um diagrama mínimo mostrando a presença da força de 40 newtons que está movimentando ele. Temos aqui a presença dos nossos estudos do professor Maciel, que está rebolando diante das câmeras. É realmente uma visão estonteantemente bizarra. Mas enfim, segundo a lei de Newton, força resultante para nós é produto de massa por aceleração. Perceba, na hora de compor a força resultante, nós vamos ver que a força F é positiva, vale 40 newtons, e a força de tração negativa. Então, na hora de escrever força resultante, nós temos tração com sinal negativo atribuído a ela, e a força F de 40 newtons positiva associada a ela, ok? Com isso, nós já temos as duas equações que vão compor o nosso sistema, que tem de ser resolvido para que nós possamos solucionar essa questão, ok? Mas não vamos resolver agora não, vamos pensar e aguardar para o item 4. Qual o item 4? Resolver o sistema de equações obtidos na etapa anterior. Ok? Então, as duas equaçõezinhas. Ok? O que fazemos com elas agora? Adicionamos uma a outra, somamos uma a outra. Então, por isso, a tração positiva e a tração negativa devem se cancelar naturalmente. 6A com mais 4A devem ser iguais a 10A. E do lado esquerdo da igualdade sobrou só 40, ok? 40 desceu, 6A com 4A, 10A. Muito fácil, não? Isolando a variável A,
passando 10 para o outro lado da igualdade. Assim sendo, nós temos 40 por 10, que é a nossa aceleração. Dividindo 40 por 10, a nossa aceleração deve ser 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Muito bem, meus lindos. Agora, acompanhe lá. De posse da aceleração, nós vamos escolher uma das duas igualdades do sistema para aplicar a aceleração e descobrir o valor da tração. A nossa escolha é óbvia. Nós vamos escolher a equação que apresenta menos trabalho para a gente, ou seja, a primeira equação. Então, perceba, reproduzindo ela na nossa área de trabalho, e onde existe aceleração, nós vamos aplicar o valor previamente calculado de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, é 6 vezes o valor da aceleração. Onde existe aceleração, nós colocamos 4, portanto, 6 vezes 4, 24 newtons. Viram que simples? Viram que bacana? Tá? Espero que tenha sido útil para você. Bons estudos, um grande abraço, até mais ver. Tchau, tchau.